Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Carlos. Por obra e graça, estamos pastor da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação. E gostaríamos de compartilhar a leitura da palavra de Deus em Tiago 1, de 13 a 16, que eu leio. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. E ainda os convido a proceder com a leitura da Bíblia em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que eu tomo a liberdade de fazer a leitura. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre até aqui. Louvado, glorificado é o nome do nosso Deus. Te convido a estar fechando os vossos olhos, como eu estou fazendo nesta hora, e levantarmos uma oração pela bênção da palavra que é lida. Senhor, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo as nossas vidas, para que a cada dia ela venha produzir frutos de arrependimento e, igualmente, crescimento espiritual. Que a tua boa mão seja sobre cada um de nós e o teu Espírito Santo venha nos guiar pelas veredas da vida, e o teu nome há de ser louvado, exaltado e glorificado no meio do teu povo, e tudo que fizermos venha encontrar na tua palavra a adequação necessária para nos portarmos como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Assim, Senhor, nos abençoa e abençoa a todos que hão de ouvir a tua palavra, a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a mensagem, ela terá o título Uma enfermidade mortal, o pecado. E dentro deste título, nós iremos percorrer o caminho do entendimento da vontade de Deus. Glória a Jesus. Nós devemos entender que o pecado é o mal na vida do homem e nasce de uma atitude consciente, por força de uma atração, como uma isca que é lançada e que, concebida, dá luz ao pecado, e que, ao ser consumado, gera a morte, conforme lemos na palavra.
e nós somos exortados para não errar. E vem a explicação. Pecado, teologicamente falando, é amartia, expressão que significa errar o alvo, lançar o homem fora do caminho e do objetivo de Deus, que é um dia tê-lo na sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele é filho do inimigo que está em oposição ao projeto de Deus. Então, nós vamos desenvolver uma longa luta da carne contra o espírito, onde a carne é tendenciosa ao pecado e o espírito se volta para a vontade de Deus, num processo chamado santificação, que é se separar, isolar-se das práticas pecaminosas de um mundo caído que agoniza em trevas e agora maduro para um juízo de condenação. Pois bem, como os amados, amadas e ouvintes sabem, o nosso alvo é a eternidade com Jesus. Entretanto, quando erramos, nos está reservado a morte eterna, significando sofrimento nas trevas da condenação e assim ausência total de Deus. Meus amados, minhas amadas, nós não podemos falhar. Não há uma segunda chance que possa nos socorrer, pois não está nas sagradas escrituras a palavra de Deus. Eu convido para você que está me ouvindo fazer uma leitura no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e que eu leio: e como aos homens está ordenado morreres uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim, meus amados, minhas amadas, nós não encontramos doutrinas para a reencarnação e o que nos está reservado é a ressurreição, conforme contido. Mas eu respeito quem pensa ao contrário, tá? Em João 11, 22 a 26, aonde eu leio: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Glória a Deus, cremos, Senhor. Nossa ressurreição é termos novos corpos, glorificados, e nele vivermos por toda a eternidade. Para que alcancemos tal vitória, meus amados, minhas amadas, a orientação é não amar o mundo, nem o que há nele, reconhecendo que os bens materiais, as conquistas pessoais, ser um homem exemplar, deve pautar uma história de vida, mas nunca abrindo mão do amor das coisas do Pai eterno, que deve merecer a nossa primazia. Pois bem, o pecado é o nosso maior inimigo, que nos leva à vida eterna. Então, ele só entra na vida do homem quando este perde seus anticorpos, sua defesa, que são adquiridos através da palavra de Deus. A prova? A concupiscência é o desejo exagerado aos prazeres, a ambição
E o pecado constata-se que na concupiscência da carne nós temos o exemplo de Adão e Eva em Gênesis 3:6. A árvore era boa para se comer. Já a concupiscência dos olhos fala da cobiça. Ainda a árvore era agradável aos olhos. E ainda, dentro do mesmo exemplo, a soberba da vida, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a presunção, para Adão e Eva, para dar entendimento. Assim, meu irmão, minha irmã, o primeiro homem foi reprovado e caiu da comunhão com o seu Criador. Mas nós somos convidados a todos os dias a dar as costas para estas coisas e nos voltarmos para o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. Ele vai passar pelas mesmas provas, o Senhor Jesus. Vamos ver em Mateus 4:3 a concupiscência da carne. E eu leio: e chegando-se a ele o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele aqui traz o contido em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, primeira vitória. A segunda vitória virá logo a seguir na concupiscência dos olhos, a cobiça. E eu leio a aprovação do Senhor Jesus em Mateus 4:8. E o inimigo transportou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a terceira e definitiva vitória do Senhor Jesus sobre o inimigo fala da soberba da vida, arrogância, orgulho, vaidade, presunção. Então, e eu leio em Mateus 4:5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. O inimigo usou aqui a palavra em Salmos 91:11 e a 7. Jesus disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus, onde Jesus usa Deuteronômio 6:16. Meus amados, minhas amadas ouvintes, o Senhor Jesus, ele venceu o inimigo pela palavra. E é com ela que nós também venceremos o inimigo e ostentaremos o troféu da vitória, que é a vida eterna, junto com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E eu leio a palavra em Mateus 24:35, de que o mundo passa, porque está inserido num contexto temporal, material, porque a palavra assim nos traz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é confiados nesta palavra do Senhor Jesus que nós cremos que se cumprirá em nossas vidas. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aproveitamos rapidamente
neste domingo, aonde nós estamos celebrando junto ao nosso Deus a alegria pelo Dia das Mães. Essas heroínas que quase sempre se colocam numa condição inferior para que os seus filhos ostentem o patamar mais alto, a elas a bênção do Senhor sejam derramadas. Pois bem, voltamos agora à mensagem. O projeto de salvação, que é o Cordeiro de Deus, eleito desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, se cumpre na pessoa do Filho, o Senhor Jesus, que na cruz do Calvário disse: está consumado. João 19:30. Ou seja, Pai, a sua vontade em resgatar o homem pecador para voltar a ter comunhão consigo, o seu projeto, seu propósito de salvar, seu insuperável amor pelo homem perdido, retirando toda a condenação, está cumprido. E agora, este homem, pelo sangue vertido ali na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus, é justo diante de um Deus justo. Portanto, encontra comunhão plena com o Pai, perdida ali no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E ainda, se fizermos a leitura em Romanos 8:1, vamos constatar esta maravilhosa bênção que eu leio. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto nos fala da santificação, separados para e com um propósito, viver na dispensação do Espírito, o qual nos prepara para o encontro com o Pai Celestial. É aquele que prepara a igreja como corpo de Cristo, que é a cabeça, para, em plena comunhão, um dia ser arrebatada para o encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro. E uma palavra contida em Apocalipse 19:13, que eu leio: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, identifica o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue para nos comprar por um alto preço. E continuamos. O pecado na vida do homem é uma doença que gera a morte. E assim, o único remédio para a cura desta doença é o sangue de Jesus, que cobriu o nosso pecado. E isto se expressa nas Escrituras, dentre tantas outras passagens, em Tiago 1,15, que nós lemos no início e que eu ressalto nesta hora, diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nós temos o pecado, mantém o homem em trevas, e nesta condição, ele perambula pelas ruas, cambaleando diante da cegueira espiritual, indo de encontro à condenação eterna, ausência total de Deus, sofrimento sem fim
mas pelo incomparável amor de Deus, nós encontramos a cura. 1 João 1,7 nos traz um texto de uma palavra abençoada, e que eu leio, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aqui, Deus é luz. Então, se andarmos na luz, em Deus, nós alcançamos a comunhão na igreja e com Jesus. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E aí vem a pergunta: mas, pastor Carlos, o que é o andar na luz? Meu irmão, minha irmã, ouvinte, é estar no caminho, na verdade e na vida, conforme João 14,6. Ouvindo diuturnamente a voz do Espírito Santo, nosso Consolador, e assim alcançar sabedoria e fazer tudo aquilo que agrada ao Pai. Nós queremos finalizar esta mensagem convidando a todos a vigiar, pois temos a certeza de que a promessa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que voltaria para buscar os seus, tão certamente se cumprirá. Entretanto, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então surge mais uma pergunta, pastor Carlos: como vigiar? Respondemos à luz da palavra, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, orando, meditando, fugir de tudo que se opõe ao mandamento bíblico. O pecado bate à porta, falando a nós na linguagem que agrada a nossa carne. Na linguagem que agrada a nossa carne. Portanto, renunciar a esta linguagem, crescer na fé, agregar ao corpo como membro, lembrando que a igreja é corpo de Cristo e ele é a cabeça, exercendo a sua função de acordo com o seu chamado, viver pela verdade e assim alcançar a maior e incomparável de todas as vitórias, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Que esperança maravilhosa, amados irmãos, amadas irmãs, ouvinte. Não é tão só atitude, mas igualmente um sentimento que nós terminamos convidando-os a expressar e agir como fez o profeta João Batista, narrado em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto se expressa em nós quando nos humilhamos diante de Deus. Nos despimos da vaidade, do orgulho, da autoexaltação e deixamos a grandeza de Deus nos possuir sem reservas, com alegria, sendo servo ou uma serva, libertas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quero te convidar, para você que ainda não firmou uma aliança de salvação com Jesus, de aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, faça-o agora, sem demora. Vinde a Jesus e verás que tudo fará sentido na sua vida. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.